Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Durante muito tempo disseram que futebol não era lugar de mulher. No Brasil, chegaram até a proibir por lei que mulheres jogassem bola, como se a paixão pelo esporte tivesse gênero. Mas mesmo diante da proibição, do preconceito e da invisibilidade, elas nunca deixaram de jogar. Jogaram escondidas, nos poucos espaços que lhe restavam. E com coragem foram abrindo caminho onde diziam que não havia lugar. A presença da mulher no futebol é mais do que legítima. Ela é essencial. Não se trata apenas de disputar campeonatos, mas de ocupar espaços, quebrar barreiras e mostrar que talento, garra e paixão não tem gênero. A cada gol, a cada drible, a cada defesa, elas constroem uma nova história, não só no esporte, mas na sociedade. O futebol feminino brasileiro é um ato de resistência que inspira. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher é apaixonada por futebol e música. Ela é professora, bacharel em Direito, mestre em Direitos Humanos, conselheira do IACP e Instituto Redes. Ela é diretora de operação do Instituto Formação e é especialista em desenvolvimento territorial, tecnologias sociais, juventudes e filantropia comunitária. Seja muito bem-vinda, Diane Pereira de Souza. Souza, né? Ao Toda Mulher. Legal, né? Ter uma mulher que gosta do futebol, que entende do futebol, entende, né, o poder de transformação que o esporte tem na vida das pessoas. Como é que começa o futebol na tua história de vida? Primeiro, muito obrigada pelo convite, Márcia. Eu nasci numa cidade chamada São Bento, né, que fica na Baixada Maranhense. E desde criança, quer dizer, a rua sempre foi o nosso espaço de experimentar coisas, né? Na minha época. Então, brincar era o que a gente mais sabia fazer, e o futebol surgiu como uma brincadeira entre as crianças do meu bairro, né? Entre os meus amigos, amigas, os vizinhos, os primos, né? Então, eu comecei a jogar futebol muito cedo, mas com essa perspectiva mesmo de brincar, né? Assim como a gente brincava de pega-bandeira, de esconde-esconde, de queimado, né? De chuta-lata. Então, estava ali dentro do aspecto de você, como criança, compartilhar com outras crianças e brincar. Sem muito peso, né, da responsabilidade de ter que ganhar um campeonato e tudo. A criançada, ela traz essa legitimidade do esporte. É uma coisa que está muito no que é lúdico, não é? Na vida da criança, assim, esse peso. Mas, ao mesmo tempo, na medida em que ela cresce, o esporte ele se torna essencial na vida dessas pessoas. E aí é no momento que você tem um encontro também com uma iniciativa, né, na área de educação, que te trouxe outras oportunidades. E aí, como resposta a essas oportunidades, você também passa a fazer parte dessa iniciativa e traz o esporte também para teu trabalho junto dessas crianças. A gente, dentro do Instituto Formação, tem um dos nossos conceitos, é de que a gente vai do brincar ao jogar. Então, todos nós passamos na infância por um processo de uma imersão profunda no brincar, né? Então, primeiro você brinca e depois você joga, né? Então, por exemplo, o brincar, ele é uma parte fundamental de você se tornar você, né? Quer dizer, você experimentar movimentos, você experimentar o toque, você experimentar compartilhar com outras pessoas, você experimentar criar, que é uma parte muito preciosa da infância. E o jogar é quando você vai adquirindo habilidades mais técnicas, né? Você vai conseguindo fazer assimilações mais técnicas. Então, por exemplo, todo mundo aqui conhece pega-bandeira, né? Ou conhece tacobol. Se você pensar, por exemplo, queimada, né? Se você pensar nessas brincadeiras, você vai conseguir associá-las a um esporte. Você vai conseguir, por exemplo, associar
de repente, pegar bandeira com rugby, vai conseguir associar queimada com handebol, vai conseguir associar tacobol com beisebol, né? Então, tem essa coisa que é de você sair de uma dimensão para outra, mas sem brincar, a gente perde muito da ludicidade, né? Perde muito dessa apropriação da descoberta, né? De ser criança, né? E aí você falou na ONG Formação, a gente meio que pulou uma etapa, mas a Diane, ela começou, né? Assim, aos 12 anos, você estava me falando, né? Participando de um projeto, de uma ONG, né? Que era a formação. E aí você, na medida que você foi aprendendo com esse processo, nesse processo educacional que a ONG, né, proporcionou para você, você também acabou entendendo que era trazer esse lúdico da tua vida para outras pessoas. Eu cresci numa família que era matriarcal, né? Então, eu fui criada pela minha avó paterna, então eu tinha sempre tive uma forte presença de mulheres ali, né? E a gente, em São Bento, quando eu nasci, a gente vivia em total escassez, né? E eu costumo dizer que as crianças que nascem na escassez, na estrutura familiar que eu nasci, a gente estava o tempo inteiro tentando transformar a escassez em abundância, que esse também é um dos lemas do Instituto Formação. Então, é quando você olhava o que nós temos, o que nós queremos e o que a gente pode fazer para poder sobreviver, para brincar, para estudar, para comer, para vestir. Então, eu fui muito atravessada pelas transformações de escassez em abundância que a minha avó fazia, que as minhas tias faziam, que a gente precisava fazer. Então, tem uma coisa engraçada, viu, Márcia, que é muito do maranhense. Assim, eu gosto muito de, nas minhas falas, trazer isso do maranhense. Então, a gente tem uma bola que chamava bola bico de jaca, que é uma bola muito frágil, que os pais juntavam, a minha avó, as mães, os pais juntavam um dinheiro para comprar essa bola, mas era muito frágil. A gente não tinha... Nossas casas não tinham muros, né? A gente tinha cerca com arame farpado. Essa bola, se passava perto, só de olhar o arame, né? já estourava, entendeu? Então, o que a gente fazia? O que inventaram? As pessoas... O maranhense inventou que cozinhar essa bola trazia mais resistência. Então, se cozinhava essa bola e essa bola durava 2, 3 meses. E quando um dia essa bola furou, se inventou que se poderia pegar uma borracha, uma havaiana, né, que estava velha, e colava junto com essa bola no fogo. Então, para você ver que existe uma alta capacidade de inventar. Eu vivo falando que o maranhense ele é intelectual por natureza, né? Que a gente é um estado de muita potencialidade. Então, e eu sinto muito por hoje em dia, por exemplo, a gente não ter mais a condição da rua ensinar, assim como os nossos quintais ensinaram. Não está mais seguro, né? Porque não está mais seguro, né? Mas a minha geração ainda é uma geração que bebe muito dessa possibilidade de aprender na rua, de se fortalecer ali nos encontros, né? Com outras crianças, com os adultos, com as avós, né? Essa tua experiência de vida te ajudou a ser quem você é hoje e também na tua iniciativa profissional, né? Dentro da área que você escolheu, né? Para trabalhar, que é dentro da ONG Formação, onde você começa a sua vida, você faz parte de incubadoras que atuam, né, com o esporte. Você percebeu que o esporte era necessário, né, trazer essas experiências. E aí, como resultado disso, o futebol, né, é o foco. Né, a gente começou falando de mulheres no futebol porque essas iniciativas delas estão ajudando a chamar a atenção de outras meninas, para dizer que o futebol também é espaço delas. Total, assim. Eu sempre fui uma criança muito inquieta, não tinha como não ser uma criança inquieta, curiosa, com a avó que eu tive, né? Com a minha avó, porque o tempo inteiro ela estava me colocando para descobrir coisas. Ela também era muito inquieta, o tempo inteiro curiosa, então... eu estava o tempo inteiro jogada nesse momento de me virar, de pensar, de refletir, de buscar, né? E aí, quando eu conheço o Instituto Formação aos 12 anos, na verdade, o que me fez ir para o Instituto Formação? É exatamente isso. Eu brincava muito e o Instituto Formação, quando chega em São Bento, para realizar uma série de projetos na Baixada Maranhense, ele traz o jogar, né? Então, ele traz, por exemplo, uma bola de futebol muito bacana, ele traz um trave, ele traz colete, ele traz uma sistemática, né? E aí,
eu, que já estava ali imersa dentro desse contexto, vou para o jogar. E, além disso, ele traz uma ampliação para mim, porque é como se eu, de repente, colocasse, como se eu tivesse encontrado um espaço para começar a ter mais ideias. Então, o Formação sempre foi um lugar onde a gente ampliava nossas ideias. Que ideias são essas, né? A gente recebia formações de liderança para poder pensar a cidade que a gente quer, o bairro que a gente quer, e a partir dessa oportunidade você trouxe a ideia, não é? Das quadras, não é? Exato, daí surge isso. Então eu fiquei até os 18 anos. Fala pra gente que projeto, que iniciativa foi essa? Eu passei 5 anos em formação dentro do Instituto Formação como participante, né? Então eu entrei de 12 anos, criança, adolescente, jovem. Depois o Instituto me chama para trabalhar para eles, né? E aí uma das coisas que eu faço é pensar numa incubadora de esporte e cidadania, onde eu pudesse reunir um monte de outras pessoas da minha idade para ter ideias de como a gente poderia melhorar as nossas escolas, as nossas ruas e a prática do esporte na Baixada Maranhense. E aí veio o projeto Quadras. E aí, qual que era o nosso maior desafio naquele momento? As nossas escolas não tinham quadras. Então, a gente não tinha uma quadra boa, uma quadra segura, um espaço para que a gente pudesse jogar futebol, handebol, outra coisa. E em uma das viagens que eu fiz de intercâmbio, né, para a Alemanha, via Instituto Formação, eu olhei um projeto que tinha lá e quando eu voltei eu falei, a gente vai criar uma quadra móvel, uma quadra onde a gente consiga montar essa quadra em qualquer lugar, seja na areia, dentro de uma sala de aula, no pátio da escola, na praia, na maré, onde for. A gente vai precisar criar uma quadra móvel que monta e desmonta, coloca em cima de uma caminhonete, porque a Formação tinha acabado de ganhar uma caminhonete de doação. Então, a gente vai criar uma quadra para colocar em cima dessa caminhonete e vamos rodar o estado todo, armando essa quadra e fazendo as pessoas jogarem dentro dela. E aí surgiu a primeira tecnologia social, que é a quadra móvel. Que ganhou, né, apoio de várias entidades, de empresas, de tudo, e isso foi muito legal. E aí, nessas viagens, na tua experiência, você conheceu muita mulher, muita menina interessada no futebol? Como é que é essa realidade no estado? A primeira, quando eu criei a incubadora de esporte e cidadania, eu era muito jovem, eu tinha 19 anos e o Formação falou assim, você precisa de uma equipe, né? Mas o que é uma equipe? Eu era só uma garota que estava a fim de criar, de me divertir com ideias, porque eu trazia muitas coisas ainda do que eu percebia, do que eu queria, né? Quando eu era adolescente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me cercar por mulheres da minha idade, que vinham também de projetos como eu, para que elas também pudessem colocar suas ideias nas incubadoras e a gente transformar isso em projetos em tecnologias sociais. Então, eu costumo dizer que a gente começou a criar uma conexão muito ampla de mulheres pensando os desafios concretos que as atravessavam e que também atravessavam outras meninas. E isso fez com que a gente encontrasse mulheres... Em comum, o futebol. Exatamente. E não só o futebol, aí a gente começa a ampliar. Uhum. Todas nós éramos apaixonadas por futebol, mas a gente entendeu que era preciso que a gente tivesse uma ampliação nessa oferta de pensar tecnologias sociais para meninas, né? Porque os interesses eram diversos e a gente precisava atravessar muitas portas. Tirando esse lado do lúdico, não é, que você traz na tua experiência, na tua vivência, nas cidades que você participou, nas pessoas que você conheceu, dentro desse cenário do futebol que é cada vez, né, mais receptivo para as mulheres, como é que você vê o interesse das meninas aqui no estado? Eu vou sempre puxar para o meu lado, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito maranhense, muito baixadeira. Então, em cada lugar que você vai do nosso estado, cada comunidade rural, comunidade tradicional, você sempre vai encontrar meninas jogando futebol, né? Não tem como, né? A gente tem uma capacidade de invenção, né? De reinventar e de criar muito grande. E aí você encontra meninas que têm interesse, não só interesse, mas tem muita aptidão, muita habilidade, né? Pelo futebol. Infelizmente, a gente não tem as estruturas necessárias para que elas consigam se desenvolver plenamente, né, nessa prática, né? E por isso, por exemplo, uma das coisas que o Instituto Formação está fazendo, também pensando muito o marco da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai acontecer aqui no Brasil em 2027, a gente está lançando uma liga de futebol
feminino, né? Social, para que a gente consiga começar a fazer as conexões de forma mais sistemática entre as meninas que estão espalhadas em todos os lugares e em todas as cidades do nosso estado. Além dessa falta de estrutura, que é muito visível, não é? Onde a mulher está, é muito carente ainda de oportunidades, né, para que elas consigam avançar. Mas o preconceito, você ainda percebe que ainda tem muito preconceito relacionado ao futebol e à mulher? Sempre. Essa vai ser uma barreira que a gente derruba um pedaço, eles constroem outra, e a gente vai ficar o tempo inteiro tendo que olhar para essa barreira. Eu costumo dizer que, à medida que, por exemplo, você e eu avançamos, a gente avança para que as meninas, as jovens mulheres que estão vindo depois da gente, consigam avançar também. Então, a gente vai estar o tempo inteiro segurando para que outras pessoas tenham espaço para poder também se fortalecer, se fortalecendo, consigam quebrar essa barreira com a gente. Então, claro, né, assim, não só porque é uma mulher, uma menina, não é só porque é uma mulher que quer jogar futebol, mas porque é mulher. Então, tem um fundamento de um preconceito, né, bem explícito sobre essa condição de ser mulher. Então, por exemplo, surge muito isso, né? Qual que é o tempo de uma menina jogar futebol se ela tem que estar cuidando da casa? Como é que ela se desenvolve? Como é que ela consegue ter habilidade se ela não tem o mesmo tempo do menino para jogar futebol, né? A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre essas diferenças, né, que deixam muito claro essa ausência da presença feminina, né, nesse esporte, que é um esporte que todo brasileiro ama, né? Praticamente todo mundo é apaixonado pelo futebol. A gente vai para esse rápido intervalo e na volta eu e a Diane continuaremos falando sobre esse esporte maravilhoso, futebol. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a professora, bacharel em Direito, mestre em Direitos Humanos, diretora operacional do Instituto Formação, Diane Pereira. Diane, a gente estava falando dessa disparidade, não é? No apoio. A gente vê o futebol masculino aí, que já está consolidado, salários milionários, não é? Uma realidade completamente diferente, mas a gente vê que o futebol feminino está ganhando cada vez mais espaços, ainda tem muita coisa para mudar, né? No quesito valorização também desses talentos. Você falou que tem muita maranhense aí, né? Que lá na sua cidade, jogando no seu campinho de terra, já mostra muita aptidão para o futebol, mas aí tem esse desafio do acreditar, do apostar nesses talentos. Para a mulher é um pouco mais difícil, né? E aí que entram iniciativas como vocês. Você estava falando da Liga? Olha, eu tenho uma coisa, mas que para mim o futebol para mim, em relação a mulheres, tem duas questões. Uma é você criar condições para que, se as mulheres quiserem se profissionalizar, elas se tornem profissionais. A gente sabe que, obviamente, esse mercado da bola é um mercado difícil, né? E a outra é ser feliz. Porque os meninos são felizes jogando futebol. Eu queria que as meninas também tivessem a possibilidade de ser felizes. Mas eu acho que quando elas estão lá na quadra, elas até esquecem. Mas elas precisam de uma quadra, elas precisam de um tempo, elas precisam se sentir livres para poder, sabe, se manifestar por completo, né, naquele espaço pequeno. Pode ser um chão de terra, pode ser um campo, pode ser uma quadra, um ginásio, enfim. Então, acho que para mim tem esses dois aspectos, assim, né? A Liga, ela vem justamente com essa intenção da gente criar um espaço para que as meninas consigam cada vez mais ser felizes, sendo quem elas querem ser, jogando, né? Então, com segurança, com respeito, né? Perspectiva de futuro, né? Perspectiva de futuro. O que a gente está querendo dizer é: ninguém aqui está querendo abrir uma escolinha de futebol e, de repente, transformar todo mundo em jogador de futebol profissional. Mas eu sei que uma menina que se diverte dentro de uma quadra, no esporte, ela também pode... Isso pode aumentar sua autoestima. Isso pode, por exemplo, fortalecer sua autoestima. Ela pode ir bem na escola. A própria identidade dela fica mais forte, né? A gente consegue conversar sobre diversas questões, né? Se você é uma pessoa que entende que está feliz ali fazendo aquilo, né? Funciona com a gente que está adulto. Imagina com uma menina, uma adolescente, uma jovem, né? Então,
E é por isso, por exemplo, que a gente está desenhando uma liga que é uma liga não convencional. Então, ela não é de futebol de 11, ela tem toda uma perspectiva social, ela junta uma série de pessoas dedicadas a pensar o futebol no nosso estado, meninas, né, professoras, pesquisadoras, gente interessada mesmo em criar um ambiente seguro para que a gente consiga se manifestar livremente e se fortalecer como mulheres. Até porque as mulheres, elas estão ali... Gente, eu fiquei conversando aqui com a Diane, ela me contou uma curiosidade bem interessante. O torcedor, Exatamente. A origem do torcedor é graças, né, à mulher. Explica pra gente. Estou falando do século XX, mais ou menos, então as mulheres iam, elas que acompanhavam ali, iam acompanhar nos campos de futebol, né, nas partidas. E aí, como naquele momento a gente não podia se manifestar, né? Aquela coisa de uhul, é gol, gritar, essas coisas. Porque não era da natureza da mulher. Não era da natureza né? feminina, então a gente tinha que se portar como uma lady, né? Então elas tiravam as luvas ou os vestidos e na hora que elas sentiam alguma coisa acontecia que mexia com elas do ponto de vista de dizer uau, elas torciam as luvas, torciam os vestidos e aí a combinação entre entusiasmo e torcer vira torcedora. Então vem da gente, essa coisa de torcer, essa vibração, essa empolgação surge também como uma forte presença das mulheres ali. Agora imagina quantas delas não ficavam com vontade de não só torcer, mas de vibrar com aquela bola naquele lugar, né? Aqui eu acho que no Brasil elas só puderam jogar em 83, Exato. Não é? Eu acho que quando elas começaram a jogar, a participar de times de futebol ali no governo de Getúlio Vargas, uma lei que eu falei no início do programa, proibiu, né, que essa mulher participasse desse esporte por acreditarem esses homens que estavam no comando do país que a mulher não teria capacidade. Olha só, a gente é muito inteligente, né? Imagina, mulher é um ser muito inteligente, a gente tem uma intelectualidade diferenciada, né? Então a gente transforma 24 horas em 72, né? Os homens é difícil fazer isso. Mas imagina se a gente tivesse a chance de colocar nossa intelectualidade real dentro de uma quadra de futebol, se a gente quisesse, né? Eu sempre costumo dizer que se a gente estivesse governando, né, o mundo, certamente ele teria um outro momento, a gente estaria em outro momento diferente do que a gente está agora. Mas a gente tem perspectivas. Em 2027 a gente tem a Copa do Mundo das Mulheres que vai acontecer no Brasil. Isso é muito legal, porque a gente tem de junho a julho um grande evento. E eu costumo dizer que nunca é tempo assim para a gente apoiar as mulheres, viu, Márcia? Acho que a gente está num momento muito legal, onde a gente está ganhando muita visibilidade, os times do Brasil ganham mais visibilidade. A gente tem que continuar criando espaço, continuar apoiando, porque apoiar é importante, né? Eu já vi pessoas que, por exemplo, disseram, não gosto de futebol, mas sentaram para ver o futebol feminino nessas Olimpíadas. Então, o Brasil inteiro torceu pelas meninas, né? E também, né, com a seleção masculina não indo tão bem, eu acho que é um bom momento, viu? E aí eu vou dar um recado especialmente para você que está nos assistindo. Esse é um bom momento de ampliar a nossa torcida. Não estou dizendo para abandonar a seleção masculina, estou dizendo para ampliar essa energia de torcedor e torcedora dos homens para também as mulheres. E apoiar a profissionalização, né? Tem aquela pesquisa da FIFA, que é de 2025, que saiu agora, que diz que os times femininos no mundo inteiro, apenas 22% que são comandados por mulheres. Exato. Ou seja, o número de treinadoras, né, de times femininos de futebol é bem menor. Quem sabe mais mulheres no comando dos times, essa visão, essa estratégia, ela seja ampliada e esse talento dessas mulheres consigam também, né? Essa também é uma das metas. Assim, se a gente parar para pensar, existem resistências que elas estão, né, enraizadas nas pessoas. De certa forma, aquela ideia de que talvez a mulher não vai conseguir chegar até lá, etc. e tal, fica um pouco ali no inconsciente de quem está treinando. Eu não estou dizendo que é isso mesmo, porque a gente tem ótimos técnicos profissionais na área mas de repente pode ser esse um problema, né? E aí você espalha isso também para as empresas, que elas apoiem, que elas
criem mais oportunidades para que essas mulheres possam praticar o futebol, seja o futebol, a natação, outros esportes, né? O surf, né? Que é um esporte que as mulheres também estão crescendo bastante. Eu acho que a gente tem uma função importante, assim. Eu não estou falando só a gente mulher, mas todo mundo. Todo mundo, a sociedade inteira. Que eu acho que apoiar a felicidade é uma coisa legal, entendeu? Assim, quando você pensa que uma criança, né, uma menina, lá em São João Batista, gosta de jogar futebol, e jogando futebol ela é mais feliz, jogando futebol ela está mais segura, jogando futebol ela consegue mandar muito bem na escola. Eu acho que a nossa função aqui é apoiar, Márcia. A nossa função é como é que a gente cria condições materiais para que essas crianças se desenvolvam, do brincar ao jogar, e consigam atravessar as portas, sabe? Consigam ter oportunidade, né? A gente, no Formação, fala que na verdade, o que nós fazemos é ampliar horizontes e valorizar saberes. Então, o nosso trabalho é criar oportunidades para que crianças em Olinda Nova, Arari, Perimirim, Palmeirândia, São Bento consigam acessar, né? Consigam ter acesso a um esporte seguro e inclusivo, consigam ter acesso à arte, consigam se desenvolver de forma integral. A educação, ela traz isso, né? Porque a criança que está na escola, por exemplo, ela está livre de outros problemas. Exato. Se ela tem todo esse suporte, a oportunidade de sair feliz da escola para ir para casa, ela fica mais forte, não é? É um adulto que vai ser um adulto melhor, um adulto que vai poder sonhar mais, né? Então, assim, quando você fala que é toda a sociedade, sim, é obrigação de toda a sociedade, não é só do governo, né? Todo mundo tem a responsabilidade de cuidar, né, de uma criança, por exemplo. Então, assim, tem um princípio das religiões de matriz africana que trata da questão da coletividade, a sociedade. Você precisa de uma comunidade inteira para educar uma criança, exato, né? Exato, então, exatamente. Aí tem uma base fundadora, que o nosso pacto aqui, a gente tem um pacto coletivo, sabe? Da proteção, do fortalecimento, do cuidado, de gerar oportunidade, né? Então, eu acho que... E é uma questão mesmo que eu gosto muito de falar do meu estado, né? O Maranhão é um estado de muita potencialidade, e o que a gente está fazendo é chegar até essas potencialidades e criar espaços para que elas realmente se vejam potentes, e se vendo potentes, façam uma escolha. Mas elas fazendo a escolha, né? Não o sistema ou outras pessoas fazendo essa escolha por elas. Ou seja, no Maranhão a gente tem 2 jogadoras, não é? Na seleção feminina. Exato. De futebol, mas tem muitos talentos espalhados por aí. Com toda certeza, sim. Para mim, o futebol ele pode ser um canalizador, sabe? Então, de repente, Joana achava que seria uma excelente jogadora de futebol, se tornou uma excelente professora, e que legal. Porque, sendo uma excelente professora, ela também consegue fortalecer a nossa sociedade, fortalecer o nosso tecido social democrático, né? Então, como é que o futebol consegue ser um indutor, um mobilizador, sabe? Um espaço onde você pode crescer e crescendo, escolher ser quem você quer ser. Agora a ONG Formação está o quê? 26 anos? Você 26 falou? anos 26 agora em 2025. Aqui no Maranhão ou espalhado pelo Brasil? Aqui no Maranhão, porque a gente é de Nasceu maranhense aqui para maranhense. Exatamente. E tem iniciativas, como é que faz para participar dessas iniciativas do Formação? É o Formação que chega na comunidade ou as pessoas que procuram formação? Como é que funciona isso? A gente tem todos os anos mapeamentos que são feitos sobre espaços de trabalho, né? Então a gente tem interesse em fortalecer o tecido social democrático do Estado, né? Por isso que a gente vive falando. A gente, apesar de já ter feito trabalhos em outros lugares, a gente é de maranhense para maranhense. Então, nossa organização é toda feita por maranhenses, fundada por maranhenses, pensando mesmo como tornar esse Estado um lugar cada vez mais potente. Então, a gente está em muitas cidades, algumas pessoas nos procuram, a gente vai até cidades, comunidades, escolas. A gente está sempre aberto ao diálogo, a parcerias e colaborações. Os jovens também, se tiverem interesse em conhecer mais a formação, onde é que eles encontram? Eles podem entrar no nosso Instagram, que é que a gente está falando de juventude, né? Podem entrar no nosso Instagram, @formaçãoma, e pode mandar um oi para a gente. A gente está em todas as redes sociais também. A gente tem
escritórios espalhados por diferentes lugares. Aqui em São Luís, a gente tem um centro de treinamento lá no Maracanã, na Alegria Maracanã, temos um outro em Perimirim, então a gente está sempre por aí se encontrando, mas quem quiser entrar em contato, pode mandar um oi para a gente nas nossas redes sociais, que a gente está aqui. Gente, a Diane, ela é exemplo, né, de algo que deu muito certo, né? Você conseguiu, você teve uma oportunidade, né? Lá, menina, teve uma família de mulheres fortes que te ajudaram, não é, a crescer, te apoiaram. Hoje você faz parte dessa iniciativa e você pretende, né, junto com a ONG Formação, trazer essa oportunidade para outras mulheres. Então, assim, é muito bacana, é muito legal, né, quando você sabe onde tem para quem procurar, né? É muito bom saber. E já que a gente está no Toda Mulher, eu preciso dizer que, por exemplo, a diretoria do Instituto Formação é toda feita de mulher, toda composta por mulheres. 70% do nosso quadro de colaboradores também é mulher, e a gente está o tempo inteiro pensando em como as pessoas do próprio Estado podem somar para poder pensar alternativas para os nossos desafios sociais contínuos que a gente tem por aqui, né? Então, não sou só eu que estou aqui, mas tem um monte de gente ainda na equipe que está o tempo inteiro ali, pensando, construindo, implementando, buscando alternativas para que a gente consiga trazer mais pessoas para tocar na porta da oportunidade, né? Eu acho que então, na Copa, quer dizer que então na Copa Feminina de Futebol, de repente tem mais talento vindo por aí? Com certeza vai ter. Eu convido todo mundo para ficar de olho nas nossas redes sociais, porque quando a gente lançar a liga, a gente vai lançar uma liga, ainda que seja uma liga social muito bacana, vai ter camisa, dá para comprar camisa, dá para apoiar o seu time, vai ter time de muitas cidades do estado. A gente também está lançando uma campanha, né? Chamada Jogamos Juntas para a Copa de 2027, que a gente vai lançar uma camisa da seleção feminina, bem regional, bem maranhense, para que a gente também apoie a seleção feminina. Então tem muita coisa legal vindo por aí, vocês têm que ficar de olho nas nossas redes sociais para poder saber tudinho. Minha irmã, vem coisa boa aí, então vamos torcer para nossos times, né? Nossos times de mulheres no futebol. No futebol, na vida, em todos os espaços, as mulheres têm que, de fato, lutar por esses lugares, né? Chegar nesses lugares, segurar na mão de outras mulheres para que outras mulheres possam, né, melhorar a vida, seja da família, seja da comunidade onde elas estão inseridas. Eu queria te agradecer a presença, desejar a sorte. Qual que é o @ lá no Instagram do Formação? Só repetindo aqui. @FormacãoMA. Certo. E aí, é só consultar e conhecer essa iniciativa que é bem legal. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigada a vocês pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o próximo encontro.